Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Na primeira leitura de hoje, o profeta Amós nos diz em nome de Deus: buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor, Deus dos exércitos, vos assistirá. Veja, praticar o bem é algo essencial para ter a bênção de Deus. Deus espera isso de nós, não espera menos, que nós pratiquemos o bem, que vivamos procurando fazer o bem em todas as circunstâncias, que jamais aceitemos fazer o mal. Deliberadamente isso não é aceitável. Isso independe do que os outros façam. Nunca se prenda ao que os outros fazem e nunca se desculpe pelo mal que os outros fazem. O importante é fazer a nossa parte. Não podemos nos esconder naquilo que os outros fazem ou naquilo que os outros não fazem. Isso não é nossa responsabilidade. Cada um tem que dar a sua resposta. Cada um tem que tomar a sua decisão. Continua o texto nos dizendo que a justiça seja abundante como a água e a vida honesta como torrente perene. Então, vamos fazer a nossa parte. Justiça, honestidade, caridade são integrantes da nossa fé, são características que nós não podemos renunciar. No Evangelho vemos que é exatamente o que Jesus faz quando chega à região dos Gadarenos. Uma região de pagãos, uma região na Transjordânia, do outro lado do mar da Galileia. Bem, mas mesmo assim, sendo o povo não judeu, Jesus chega naquele lugar e mostra para nós que não podemos fazer acepção de pessoas para fazer o bem. Ele não faz distinção entre nenhum deles, apesar de serem pagãos, apesar de não serem judeus. Ele vê uma situação desesperadora e vai ajudar aquelas pessoas que passam por aquilo, pois dois homens estão ali endemoniados, vivendo entre os túmulos daquele lugar, e Jesus sai ao encontro daquela situação. Repare, eles vivem em meio aos túmulos, ou seja, como mortos, e oprimem as pessoas com a sua violência, por causa da sua possessão diabólica, porque o demônio sempre provoca medo, violência, injustiça, dor, sofrimento. O interessante ao início dessa passagem é que o testemunho de quem é Jesus não é dado pelos seus discípulos, nem pelas pessoas do lugar, os gadarenos, não. Por nada mais, nada menos, exatamente pelos dois homens que estão possuídos pelo demônio, ou seja, o demônio dá testemunho de Jesus. Diz assim: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar? Pois é, a missão de Jesus é exatamente essa: libertar as pessoas possuídas e oprimidas pelo mal. Sim, o Senhor está ali para atormentá-los, para livrar aqueles pobres homens desta possessão diabólica. Expulsar o demônio do ser humano e colocá-lo na manada de porcos. Nesta passagem, quando Jesus liberta aqueles homens e manda os demônios para os porcos que se precipitam no mar, Jesus está mostrando a impureza do demônio para aquelas pessoas, porque o porco é símbolo e sinal para um judeu do que é impuro. Expulsar aqueles demônios daqueles homens significa banir da vida humana o mal, de modo que não oprima mais aquelas pessoas, que elas se tornem libertas, elas e todas as pessoas que vivem ao redor delas. Agora, o mais interessante dessa passagem vem agora. Aquelas pessoas que tinham medo daqueles dois homens que eram violentos porque estavam possuídos pelo demônio, descobrem que Jesus fez tudo aquilo. Libertou aqueles homens e precipitou aquela manada de porcos possuídas pelo demônio ao mar, e todos se afogaram. Reparem numa coisa interessante.
Eles não se alegram pelo milagre que Jesus fez, pela libertação que Jesus fez. Não, eles ficam assustados e preocupados com tudo aquilo que aconteceu. Eles em nenhum momento se preocupam com aqueles pobres homens que estavam como mortos, vivendo no meio dos túmulos. Não, sabe o que eles se preocupam? Com a manada de porcos que eles perderam. Eles agora têm medo de Jesus, que foi o responsável de jogar toda aquela manada de porcos no mar. E eles se afogaram e perderam todos aqueles porcos. Sabe de uma coisa? Eles não querem novidades. Estava tudo já resolvido, estava tudo acomodado. Aqueles homens que vivessem lá nos túmulos, lá no cemitério, e eles viveriam a sua vida por outro lado, cada um por si. Eles já tinham abandonado aqueles homens e agora chega Jesus e provoca um desastre ali, matando todos aqueles porcos. Veja que a cura dos homens não é tão importante para eles. O que é importante são os porcos que eles perderam. E eles não querem que Jesus se envolva com eles. Eles já se tinham acostumado com aquele modo de viver. Eles já tinham se acostumado com aquela situação. E impressionante, pedem para Jesus ir embora. Que coisa, hein? Então aprenda uma coisa com essa passagem. Nós, muitas vezes, faremos o bem se Deus quiser. Vamos ajudar a muitas pessoas com a graça de Deus. Mas prepare-se. Nem todo mundo acolherá o bem que a gente faz. Nem todo mundo aceitará o bem que a gente faz. E aí? Que tal, hein? Olha o que aconteceu com Jesus. Pode acontecer com a gente também. Portanto, não se desanime. Faça como Jesus. Siga adiante e faça o bem a quem for, sem fazer distinção. Quem quiser, que te acolha. Quem não quiser, abençoe-o e siga em frente. Um grande abraço. Deus te abençoe.